BDIF 11, fundo de infra da BTG. Vamos repassar o relatório do mês de outubro desse fundo aqui. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é um vídeo de estudos. Seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Então, vamos começar, pelo contrário aqui nesse vídeo, pessoal, fazer um pouquinho diferente. Vamos começar pelo dividendo desse fundo, né? É a grande questão aqui. O fundo vem pagando muito bem. Se a gente faz uma média do dividendo dele, veja, desse período aqui, de janeiro até outubro, né, a gente tira uma média de aproximadamente 18% de dividend yield, né, em relação à cota mercado. E veja, desde o histórico do início do fundo também, a gente, se tirar uma média, vai dar acima de 15% de dividend yield. Então, de fato, o fundo está pagando muito bem. Veja, o fundo, quando passou naquele período, né, de início de ano, estresse do mercado, evento americanos, abertura de spreads e seta da NTNB para baixo, né? O que aconteceu? A cota amassou, a cota foi lá para R$ 83, né? Quem comprou nessa época conseguiu uma ótima compra, né? O dividend yield on cost muito bom. Esse mesmo cenário vem um pouco que se repetindo agora, né? Pois como após emissão, né? E com esse dividendo um pouco menor aqui de R$ 1, apesar de ser um dividend yield de 14%, né? A gente tem percebido a cota cair, né? Bastante, né? Então está se abrindo aqui uma oportunidade de compra nesse fundo no presente momento, tá? No momento do relatório, esse fundo ainda estava com ágio, né? Esse relatório é sempre com o fechamento do mês de outubro, no caso. Então, o que, que mudou, né? A gente avaliou no mês passado, mês de setembro, né? O fundo estava passando por processo de emissão. Então, perceba, vamos botar aqui lado a lado, setembro na esquerda, outubro na direita. Então, o fundo integralizou aí praticamente mais 300 milhões e se tornou um fundo de 1 bi, né? Basicamente, o dinheiro dele da emissão ainda está em caixa, não está alocado, o fundo segue aí com 22 ativos. Ele fez algumas modificações táticas, basicamente, aqui para aumentar a rentabilidade, né? E ele segue aqui com ágio, né? No mês de setembro estava com ágio, nesse mês também. Então ele comenta um pouco aqui sobre a integralização das cotas da terceira oferta pública, né? Quase 400 milhões, e o fundo passou para 1,1 bi, né? Se tornando aí um dos três maiores FII infras da B3. O que mais que a gente tem aqui, né, pessoal? Em relação a ágio, o fundo está com um pouco mais de ágio no fechamento de outubro do que estava no mês de setembro. Então, o fundo hoje está sendo precificado aqui a um equivalente de IPCA mais 6,9, tá? Hoje a coisa já está um pouco diferente. Isso foi na época do fechamento do relatório aqui. Bom, o que mais que mudou, né? Questão de ágio, a gente já viu aqui, ó, estava com ágio de 2%, agora em outubro, fechamento de outubro, com um ágio de quase 5%, praticamente aqui. Então estava sendo negociado a 93 na B3 e a cota patrimonial na altura estava em 88, né? Como a gente acabou de ver aqui, a cota a mercado despencou, né? Então, basicamente, está se formando uma oportunidade de entrada nesse fundo aqui. Bom, o fundo tem um volume médio diário negociado muito bom, patrimonial já vimos aqui também, excelente, né? Nada a declarar. Voltando a analisar a rentabilidade, né? Vou entrar agora em mais detalhes. Então, como nós vimos, né? Cota mercado hoje está propiciando um momento de entrada com um preço com menos ágio, né? O fundo, como é que foi a rentabilidade dele? Eu fiz alguns gráficos aqui, né? Então, rentabilidade dele total, né? A 3 meses dele está abaixo. Essa rentabilidade total, veja, é considerando o preço da cota mais dividendos. Então, o que, que isso quer dizer, né? Que apesar dos dividendos estarem pagando muito bem, como a gente viu aqui, a cota a mercado não andou junto, né? Então, aqui 6 meses, quando a gente vai para os 12 meses, sim, aí a gente já tem a convergência da rentabilidade total, né? Que é o preço da cota mais dividendo, bem acima do CDI, né? E aqui também, desde o início do fundo, acima do CDI também, né? Então, o que, que a gente percebe nesse fundo aqui, né? Esse fundo, com relação ao desempenho dele, quando a gente pega o benchmark dele, que é basicamente o IMAB, né? Então, ele vem superando, sim, o IMAB, né? Desde o início do fundo aqui, praticamente. Quando a gente observa a questão da cota a mercado dele, né? E a cota patrimonial também, bastante ganho com bastante vantagem do IMAB, né? Então a gente tem essa configuração aqui. Quando a gente vai para o ano a ano, é a mesma coisa, né, pessoal? Então, desde o início do fundo aqui. Veja, 2021, o fundo rentabilizou a cota patrimonial 10% versus IMAB 1,7% acumulado do ano. Ganhou de longe, né, do IMAB. Aqui 2022, mesma coisa, né?
patrimonial e mercado acima do IMAB, e aqui 2023 a gente tem, novamente, patrimonial e cota VP acima do IMAB. Então o fundo vem, de fato, performando muito bem. Queria entrar um pouquinho no detalhe da DRE do fundo para a gente verificar alguns pontos, né? Bom, primeiro ponto, componente inflação, ela vem penalizando, então perceba, essa linha número 2 aqui vem contribuindo muito menos do que vinha no primeiro semestre, o fato da inflação estar menor, né, nesse segundo semestre aí. Como esse fundo é um fundo que trabalha com juros, né, as debêntures são IPCA+, então a componente IPCA vindo menor, a rentabilidade total, o rendimento total acaba sendo menor, né. Componente juros, sem alterações, na verdade vem até melhorou um pouquinho aqui, mas o foco aqui no mês de outubro, né, o que está acontecendo? Por exemplo, os juros aqui, teve 4,9 de contribuição, inflação 1,8, e aí essa parcela onde fala ganho de capital, aqui a gente está entrando nessa linha aqui com marcação a mercado também. Então, o que aconteceu nos 2 últimos meses? Marcação a mercado jogando para baixo, negativa. Isso faz com que o resultado caixa do fundo feche no negativo, como a gente tem visto isso aí basicamente em todos os fundos de infra, né? E aí, quando o resultado do caixa fecha no negativo, né? O que acontece? O fundo tem o resultado total por cota negativo. Então, veja de amarelo, resultado por cota, né? O que a gente tem aqui? Em janeiro e fevereiro, resultado por cota negativo. Veja lá no mês de maio, teve quase R$3 por cota positivo, né? Então, como o fundo não distribuiu, isso faz o quê? Isso gera reserva, né? Veja, junho, mesma coisa, R$2, né, por cota, gerou reservas. Então, o fundo ele vai utilizar, né, essas reservas aí para cobertura desses momentos que a gente está atravessando agora. Por exemplo, esse mês que fechou com o resultado cota menos 0,62. Então, esse gráfico aqui, ele declara basicamente o que a gente acabou de analisar no DRE, né, o ganho dos juros é 0,6%, ganho da inflação menor, né, nesse segundo semestre, ganho de capital, que na verdade é uma perda por marcação mercado, menos 1,2, assim, despesa, menos 0,1, então resultado menos 0,7% ou menos 0,62 reais por cota, beleza? Então aqui a gente tem a DRE do fundo, basicamente fortemente afetada por efeito de marcação mercado. Com isso, né, o fundo acabou distribuindo um pouco menos do que vinha sendo recorrência, né, ele vem usando o caixa agora nessa distribuição, fez a distribuição de R$1, e o mercado precificou isso aqui, derrubando a cota para baixo, né, então perceba que aí, novamente, como eu falei, isso aqui pode estar abrindo uma janela de oportunidade para comprar o fundo com menos deságio. Por quê? Porque o dividend yield acumulado dele, a gente viu desde o início, acima de 15%, e esse ano acima de 18%, né? Então, de fato, esse fundo aqui, ele apresenta uma oportunidade de rentabilidade bastante boa. O fundo fez algumas movimentações durante o mês aqui, né? Basicamente melhorou o portfólio dele, vendeu algumas debêntures aqui, né? E ele fez esse ajuste de posições, vendeu aqui para fazer um ganho de capital, né? Vendeu participações nessas debêntures aqui. E como a gente já viu de início, né, o fundo aqui está com um total em debêntures de 700 milhões, com um carrego marcado a mercado de IPCA mais 8,57, um carrego muito bom, uma duration de 5,8, beleza? E aqui ele tem esse caixa, né, de 400 milhões, onde ele vai estar alocando isso aí em debêntures. E no próximo relatório, talvez já tenhamos novidades sobre essas alocações, beleza? Então, gente, fica aí esse vídeo de hoje para vocês, o videozinho mais curto aqui, né, para a gente avaliar como que está esse fundo aqui. Em resumo geral, a gente pode dizer que o fundo está, no presente momento, se encaminhando para seu PVP, né, até hoje estava com um leve deságio, né, em relação à cota patrimonial. O fundo, como todos os fundos de infra, está sendo afetado por efeito de marcação ao mercado, como a gente já viu aqui, né? Então, o fundo vem utilizando de caixa para pagar a distribuição do último mês um pouco mais baixa que o normal, mas mesmo assim, o fato relevante aqui é a consistência desse fundo, né? Média histórica dele de pagamento realmente bastante boa, né? Então, hoje a cotação do fundo estava nessa casa, né? R$ 87,60, chegou até a ficar um pouco abaixo disso, né? Virada de mês, logicamente, a gente tem que salientar esse detalhe aqui, ó, por exemplo, a gente tem que saber que o nosso pagamento do provento, né, ele sai da onde? Ele sai do caixa. Em sair do caixa, ele desconta do patrimonial. Então, por exemplo, se o fundo vinha aqui com R$ 90 e ele pagou o dividendo de R$ 1, que a gente está vendo aqui,
Então ele vai cair de 90 para 89. Então essa primeira queda é relativa ao pagamento, né? Porque o pagamento ocorre no fechamento de mês aqui, a data com desses fundos aqui. Então, beleza, ele fez o pagamento, aí vai cair do patrimonial R$ 1, mas você perceba que ele caiu bem mais de R$ 1, né? Ele caiu, na verdade, 2,40 até o presente momento aqui. Então, basicamente, isso pode estar caracterizando aí uma oportunidade de entrada nesse fundo aqui. Gente, o vídeo de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Desejo ótimos estudos aí, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.